Vamos lá, vamos dar uma sequência. Falamos aí um pouco nas reuniões passadas sobre a natureza do homem, a necessidade que o homem tem de um interventor na vida dele. Vimos isso lá em Gênesis, como acontece quando o homem deixa de ouvir a Deus e ouve a si próprio através de uma tentação do inimigo, e o pecado entra na raça humana, vimos isso. E na reunião passada, o quanto Deus nos ama, a ponto de providenciar o meio pelo qual nós podemos ser salvos, que é através de Jesus, uma salvação que a gente viu que é pela graça, não é pelo esforço, mas é pela graça. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação dessa, o que tem a ver isso com a lei de Deus, né? Lei e graça, né? Onde está isso na nossa vida? E a última reunião que nós teremos será no próximo domingo, que nós falaremos sobre santidade. Ou seja, tudo isso, o que representa na minha vida prática. Nós estamos falando de conceitos, tá bom? Mas e a prática disso? Então nós vamos ver lá a semana que vem sobre santidade. Mas hoje nós precisamos falar um pouquinho sobre lei e graça. E nós nos programamos para ser um pouco mais sucintos hoje, Dia das Mães, né? Um tempo legal de estar em casa, com o marido, com os filhos, netos, sei lá, mas é um tempo importante. Não que seja nesse dia só que nós lembramos da mãe, não é isso. Alguns sim, né? Alguns nem nesse dia lembram. Mas é uma intencionalidade. Então, esse dia, se tu esqueceu o ano inteiro, esse dia tu vai lembrar, porque a TV vai te empurrar para comprar presente, na sinaleira vão vender flor para as mães, então vão te empurrar para tu lembrar da mãe. Então, é intencional. E por que não, intencionalmente, nesse dia nós sermos um pouco mais amorosos com as nossas mães, né? Para quem tem, eu já não tenho mais, mas é um dia legal, que tem que ser, sim, tem que ser lembrado, tem que ser comemorado, sim, não pode passar em branco. E à noite, aproveitando a noite, hoje nós temos um culto que vai ser um especial, né? Sobre família. E então eu convido a todos que puderem estar, 19h30. Nós teremos conosco o pastor Luciano Martini, que irá trazer uma palavra sobre família. Então, convido a ti que está aqui, a tu que está... Não, é tu que está nos ouvindo, vai ouvir depois, talvez tarde, né? Mas quem puder estar, vai ser um tempo muito legal, muito importante para a nossa vida como família, que todos nós pertencemos a uma família. Então, venha para ser ministrado. Tá bom? Mais um recadinho, sábado que vem, para aqueles que se inscreveram para o batismo, tu me ouve aí, pode estar enquadrado nisso, né? Nós teremos uma reunião às 16 horas, sábado que vem. Então, se tu conhece alguém que manifestou interesse, se inscreveu, vai se batizar, lembra essa pessoa que sábado que vem, dia 20, nós, 16 horas, na sala de reunião ali embaixo, nós teremos uma reunião pré-batismo, para conversarmos sobre esse momento importante daquele que aceitou a Cristo como seu Salvador. É para aquele que, a primeira reunião nossa, já se reconheceu pecador e por isso condenado. Aula anterior, que já aceitou a providência de Deus, a salvação, então está qualificado pela fé a se batizar. Então, se tu lembra de alguém que te falou, sábado que vem, dia 20, 16 horas.
E o batismo é no domingo, é domingo que vem, dia 21 à noite, nós teremos, não, domingo que vem não, é domingo que vem, dia 21. À noite será o batismo. Então, é um momento importante para nós como igreja, como família, estarmos aqui, junto com esses que vão se batizar, porque é uma alegria para nós isso, pessoas que estão consolidando a fé que já depositaram em Cristo. Isso é um tempo legal, é um dia de festa aqui, o batismo é bem legal. Então, vamos nos esforçarmos para estarmos juntos nesse dia 21, às 19h30. Tá bom? Abram, por favor, em Mateus, capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, 16. Vamos ler alguns versículos. É uma história bastante conhecida. Eu vou ler todos os versículos. Essa narrativa é legal. 16. Aproximou-se dele Jesus, né? Jesus abençoou as crianças. Depois disso, aproxima-se dele um jovem. E lhe disse: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas se queres entrar na vida, obedece os mandamentos. Ele perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: tenho obedecido a tudo isso, que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Está bom por aqui. É uma coisa importante aqui, é um fato importante, que isso fazia parte da cultura judaica e também faz parte da essência do homem, pensar na vida após a morte. Faz parte. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade, mesmo que o homem não entenda. Então, faz parte da natureza do homem pensar no eterno, na vida após a morte. E se nós pensarmos em religiões, todas as religiões, ou praticamente todas, falam sobre essa vida depois da morte. O que vai acontecer? Para onde eu vou? Como eu faço para ir lá? Então, esse jovem não era diferente. Ele pensava na vida após a morte. Mas sim, como um bom judeu, queria saber se guardar a lei era o suficiente, era o passaporte. Está carimbado, guardar a lei, carimba o passaporte para a eternidade. E aqui tem uma outra lição, né? A lição não era sobre obras e lei, não é isso, mas Jesus ali sondou o coração daquele homem. Aquele homem cumpria a lei. Ele cumpria a lei. E Jesus disse, então, porque tu cumpre a lei, tu alcançou a eternidade? Não, Jesus não afirma isso. Jesus olhou o coração desse homem. E no coração desse homem, a guarda da lei toda, até Jesus faz uma frase com esse homem, falando assim: por que tu me chama de bom? Só tem um que é bom. Então, por mais que nós façamos tudo certo, só tem um que é bom. Quem é esse um? É Deus, ele fala isso, Jesus fala isso para ele.
Então, esse homem estava querendo colocar na mesa a guarda da lei como ele sendo bom. Então, se eu guardo a lei, eu sou uma pessoa boa, então eu tenho a vida eterna. Só que não. Jesus não disse que ele tinha vida eterna por causa disso, embora ele estivesse guardando a lei. Então, uma coisa que a gente entende essa narrativa: guardar a lei não salva. Simples assim. Tu quer guardar a lei? Não vai salvar. A gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre isso. Mas é o que está implícito aqui na resposta de Jesus. E Jesus, quando sonda o coração, faltava algo nesse homem. O coração dele não estava em Deus. O coração dele estava na guarda da lei. Não prejudicar o próximo. Honrar pai e mãe. Isso é uma coisa boa? Sim. Mas isso não era o passaporte para a vida eterna. O passaporte, se a gente pode dizer assim, para a vida eterna, é Cristo. Então, tira o teu coração nos deuses que te aprisionam, e o Deus desse homem era o dinheiro, ele era rico. Então, tira o teu coração dos deuses que te aprisionam e vem e me segue. Olha o que Jesus está falando. Então, essa vida eterna está em seguir a Cristo. E para seguir a Cristo eu tenho que ser discípulo dele. Para ser discípulo eu tenho que crer nele. E por que eu creio em Cristo? Porque eu me entendi como pecador. E preciso de uma solução. E a solução para a minha eternidade não está em ser bom, mas em aceitar o que Cristo fez. Eternidade. É o que todo mundo pensa. É o que às vezes, talvez, né, ou sempre, a gente pensa, né? Eternidade. O que vai ser depois da vida após a morte? Ah, não sei, ninguém voltou para dizer. Voltou, sim. Jesus morreu e ressuscitou. Né? Então, vida após a morte. Não tem nada a ver com a lei, isso aqui é o resumo que Jesus diz aqui, nessa narrativa. Importante é essa questão de lei. Eu sempre gosto de falar isso, porque as pessoas gostam de falar assim, ó, não, o que é cumprir a lei? Cumprir a lei os 10 mandamentos. Então tem que cumprir os 10 mandamentos. Olha só, não vamos nem falar dos 10 mandamentos, porque se falar dos 10 mandamentos, a gente não deve cumprir. No primeiro nós estamos fora já. Eu acho que nós não cumprimos nenhum. Se nós pensarmos, ele não citou esse jovem aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, não terá outros deuses, que é o primeiro mandamento. Qual era o Deus desse homem aqui? O dinheiro, a propriedade. Então tem pessoas que dizem assim, bom, é guardar a lei, é guardar os 10 mandamentos. Se fosse isso, a obter a vida eterna, nós estávamos ralados. Nós não íamos conseguir. Então tem pessoas que falam assim, bom, nós temos os mandamentos morais, os mandamentos civis e os cerimoniais. Então, os cerimoniais eu não tenho que cumprir mais, porque nós estamos numa outra época. Os civis era para a nação de Israel, então eu tenho que cumprir os morais. E aí se classifica os morais como os 10 mandamentos. É uma divisão muito importante, né? Faz sentido, mas não é uma verdade plena, porque tem muitos princípios morais que não estão nos 10 mandamentos. Muitas leis morais que não estão nos 10 mandamentos. Por exemplo, Jesus citou aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não está nos 10 mandamentos. Está em Levítico. E o judeu, vamos pensar que isso aqui é uma coisa que um judeu está falando para um outro. Como é que o judeu hoje em dia vê essa questão? A lei, para o judeu, não são 10 mandamentos.
A lei para o judeu são 613 mandamentos. Então, se eu quero obter a vida eterna através da lei, eu teria que cumprir 613 mandamentos. É muito. Se 10 é difícil, por que isso é importante a gente falar? Porque em Tiago, e a gente vai lá ler Tiago, isso é algo também importante que Tiago fala sobre a lei. Ele diz lá em Tiago, Tiago 10, 2:10. Tiago 2:10. Tiago 2:10 diz assim: pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, o infrator da lei, aquele que quebrava a lei, as Escrituras não tratam essa pessoa como quebrou um mandamento da lei. Quebrou todos. Quebrou um mandamento, quebrou todos os mandamentos. Porque a lei é uma. Não tem divisão. Lei é lei. Então, o que o Tiago diz. Então, por que Tiago diz? Porque isso é impossível para o homem fazer sem Deus agir. Então, quando o judeu fala que tem 613 mandamentos, ele classifica isso de duas maneiras. É um rabino que trouxe essa classificação, Maimônides, Rabino Maimônides, e ele fala assim, que a lei tem 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. O que é isso? Positivo é assim, faça isso, faça aquilo. É o imperativo, é a orientação para fazer determinada coisa. Honra teu pai e a tua mãe. Então, esse é um mandamento positivo. Não terá outros deuses. É um mandamento negativo. Ou seja, os negativos são: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Não cobiçarás, não matarás. Mandamento negativo. É porque ele está dizendo que é para não fazer. Honra teu pai, é positivo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é positivo. Então, essa é a classificação que o judeu faz. Então, guardar a lei, ela é uma coisa quase que impossível. Não, quase que impossível não. Impossível. Só teve um que guardou toda a lei. Quem foi? Jesus. Jesus não veio, ele disse, eu não vim para retirar a lei, abrogar a lei. Ele não veio para fazer isso. Ele veio para cumprir a lei. E a gente falou isso, acho que na reunião passada, que Jesus cumpriu a lei 100%. Ele guardou o sábado? Claro que guardou. Ele fez tudo o que a lei dizia. Porque se ele quebrou um mandamento da lei, ele é culpado de todo o mandamento, é de toda a lei. E se ele quebrou um mandamento, ele não é um homem perfeito, portanto, pecador. Mas a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, sem pecado. Então, ele não quebrou nenhum princípio da lei. Ele cumpriu 100% a lei, foi o único. Mas então como é que o judeu fazia no Velho Testamento que ele não cumpria a lei? Então, todos os judeus do Velho Testamento estão perdidos, foram para o inferno? Não, claro que não. Porque a salvação não estava ligada à lei, mas estava ligada pela fé. O meu justo viverá pela fé. Isso é no Velho Testamento também. E como é que o judeu tinha a solução para o seu pecado cometido? O sacrifício. Então, o judeu, quando pecava, ele fazia um sacrifício. Nas festas judaicas tinham sacrifícios que eram obrigatórios.
Mas fora esses sacrifícios, eles tinham que oferecer um cordeiro, uma ovelhinha, quando eles pecavam. Imagina só, que situação é essa? E oferecer um sacrifício para o judeu que pecou, se assemelha bastante com o nosso arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos e confessamos, isso às vezes pode fazer para nós uma humilhação, né? E é fato, eu tenho que me humilhar mesmo, eu confesso o meu pecado. Né? E o judeu era a mesma coisa. Imagina só, em Jerusalém, alguém que pecou, indo para o templo com uma ovelhinha. Bom, essa pessoa está indo para o templo com uma ovelha. Tá, mas é a Páscoa? Não, não é Páscoa. É Shavuot? Não, não é Shavuot. É tabernáculo? Não, não é. Então esse é um pecador. Ó. Ele pecou e está indo lá confessar o seu pecado. Então, cada judeu, de uma certa forma, que estava indo para o templo com uma ovelhinha, ele estava confessando publicamente que pecou. E tinha se arrependido do negócio. Estava indo lá fazer um sacrifício. Era assim que o judeu era perdoado. Então a lei, ela condena, mas ao mesmo tempo ela traz ferramenta de absolvição. Mas a ferramenta que a lei traz para absolver o homem dos seus pecados não é suas boas obras, embora sejam importantes. Mas a ferramenta que a lei traz para perdão é sacrifício de sangue. Estão entendendo até aqui? E por que hoje não tem mais isso? Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício que a lei exigia, agora foi cumprido plenamente em Cristo. Ele foi o sacrifício perfeito pela tua vida e pela minha vida. Então agora, quando eu peco, tem pecador aí? Sim ou não? Tem alguns que não. Estou brincando. O que nós fazemos? Nós confessamos. E às vezes é necessário confessar publicamente, fazer igual aquele judeu, pega a ovelhinha e vai, meu. O teu pecado se alastrou, teve uma repercussão pública, então agora tu tem que confessar. Era a mesma coisa. Hoje nós não fazemos mais com a ovelhinha, mas agora nós confessamos o nosso pecado a Deus, porque Ele vê a nossa vida e a nossa confissão através do sangue derramado na cruz, lá no Calvário. Continuam os mesmos princípios da lei. O pecado continua, nós continuamos pecadores, como os judeus eram. Os judeus tinham perdão através do sacrifício de um animal. Não mudou nada, nós temos agora também o perdão dos pecados através do sacrifício do perfeito, que é Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O princípio é o mesmo. Lá eu não tinha obras, embora eu tivesse que cumprir os mandamentos. Como nós não temos agora nenhum mandamento para cumprir para termos a salvação, porque ela já foi providenciada. Não mudou nada. A salvação não era uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento. Não era nada disso, é a mesma coisa. O método é o mesmo, só que tudo apontava para o Cristo. Tudo apontava para Jesus. Então aqueles sacrifícios apontavam para o sacrifício que Deus estava providenciando de uma vez por todas pela humanidade. Não mais agora só para o judeu, não mais só para aqueles que iam até Jerusalém, mas agora o pecado de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tudo apontava para o Messias, Jesus. Tá bom? Amém? Então, a lei, para que serve a lei?
Para que serve a lei, né? Bom, se a gente pegar Romanos, vamos pegar um pouquinho Romanos lá. Lei. Só uma coisinha importante ali. Lei. 7. Romanos 7. Romanos 7. Diz assim lá em Romanos 7, versículo 12. Romanos 7, 12. De modo que a lei, e aqui Paulo está se referindo à lei, o Velho Testamento. Tá? Especificamente, poderíamos falar que é sobre os primeiros 5 livros da lei? Pode ser, é tranquilo, mas é sobre o Velho Testamento, porque não tinha o Novo Testamento escrito aqui. Tá bom? Ele diz assim, de modo que a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Vamos parar aqui antes de continuar. Se eu quero descobrir a santidade de Deus, o quanto Deus é, o que Deus é, e como Ele é santo, se nós estudarmos o Velho Testamento, nós vamos ver exatamente isso, a santidade de Deus. Então, o Velho Testamento, ele não me serve como ferramenta de salvação, mas ele me serve como uma ferramenta de vida, de ver como é que Deus é, como é que Deus tratava aquele povo, como é que Deus colocava as questões para o povo viver. Isso serve para a nossa vida, nós vamos ver a santidade de Deus no Velho Testamento, e isso é importante para a nossa vida. É o que Paulo está dizendo, a lei é santa, o mandamento é justo, é bom, é santo também. Versículo 13. Então, uma pergunta retórica que ele faz aqui, e ele mesmo responde. Então, o que era bom tornou-se em morte para mim? Nós acabamos de falar, né, que a lei, ela nos coloca numa situação de pecadores. Porque são 613 mandamentos que nós não conseguimos cumprir. É o que Paulo está dizendo. Então, a lei não serve para nada? A resposta dele, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecador, produziu em mim a morte, por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente maligno ou pecaminoso. Essa tradução é outra, maligno. Então a lei mostra o quanto nós somos pecadores e aponta para a solução, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estão entendendo? Então, a lei, primeiro ponto importante, ela mostra quem eu sou. Mostra a minha natureza. E nós vimos bastante isso, que nós encontramos a queda do homem, a natureza do homem corrompida, onde? Na lei. Nós vimos bastante na primeira reunião nossa aqui, sobre esse assunto, em Gênesis. Gênesis é um dos livros que faz parte da lei. Então a lei mostra quem eu sou. E me mata, me condena? Não, me condena. E se ela me condena, qual é a solução? Para onde a lei me leva? Gálatas capítulo 3, vamos ver um pouquinho lá também. Um outro ponto importante. Para onde a lei me leva? Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 22. Gálatas 3, 22. A Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse feita, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas antes que viesse a fé, ou seja, antes que viesse Jesus, essa fé nesse Cristo, antes disso, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de vir. Deste modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Outra questão, a lei, ela serviu de guia. Em algumas traduções fala de aio, de pedagogo, de alguém que conduz pela mão alguém a uma prática boa. Então, a lei,
ela serviu para nos apontar a Cristo. Então, tudo que a lei fala de sacrifício, de perdão, ela aponta para Cristo. Então, a lei não só me condena, mas ela aponta que há uma solução definitiva, que é Cristo. Amém? Então, ela trouxe a luz, ela ressaltou o meu pecado. Então o pecado abunda, mas superabundou a graça em Cristo. É mais abundante do que o pecado. Então a lei não me serve para justificativa de salvação. Quem justifica o homem é Jesus. Romanos capítulo 3, vamos voltar um pouquinho lá em Romanos. Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, 21 diz assim: mas agora a justiça de Deus se manifestou. Sem lei, ou seja, então aquilo que Deus traz ao mundo agora, para a justificação do homem, já não tem mais a lei. Descarta a lei, num bom sentido. Essa justificação não está vinculada na lei, mas atestada pela lei. Então, a justiça de Deus não é mais pela lei, mas ela foi atestada, validada pela lei. Porque é na lei que nós vemos a justiça de Deus apontando para Cristo. Amém? O que está dizendo aqui? Na lei e os profetas. Agora está falando dos 5 primeiros livros da lei e também os profetas. Aqui ele está falando da Escritura como um todo. Isto é, que justiça de Deus é essa? Que não é mais pela lei, mas foi atestada pela lei. Que justiça é essa? A justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus para todos os que creem, pois não há distinção. Então a lei aponta o pecado, a lei nos conduz ao Messias, a Cristo, e ela traz a justiça de Deus, ela valida a justiça de Deus através da fé em Cristo Jesus. Então a lei é boa? É boa. É boa porque ela me dá princípios de vida, é boa porque ela aponta para o sacrifício definitivo, e ela é boa porque ela atesta que Jesus Cristo é a justiça de Deus. Amém? Então nós somos salvos pela lei? Não. Mas a lei faz parte da nossa vida como cristãos. Mas o que nos salva, o que nós vimos lá, e a gente leu, e eu vou ler também agora para a gente ir encerrando já, é Efésios capítulo 2, que nós fomos salvos pela graça. E o que é graça? Isso a gente já sabe, né? É uma frase bem conhecida. Favor imerecido. Significa o quê? Que eu recebi, a graça, então, ser um favor imerecido, é uma dádiva, um presente para quem não merece. Isso é graça. Quem é que merecia esse presente chamado salvação? Ninguém, né? Mas a graça nos alcançou. Essa dádiva, esse presente que é de Deus, ele não olha para os nossos méritos, porque nós não temos condições nenhuma de agradar a Deus. Hoje, nós só conseguimos agradar a Deus, nós vamos ver na reunião seguinte, porque nós temos o Espírito Santo em nós, que nos foi dado, essa graça nos trouxe em nós o Espírito Santo. Então, isso é graça. Deus concede aos homens e os torna capazes de receber agora a salvação. Alcançamos a salvação por quê? Porque somos bons? O que Jesus disse para aquele jovem? Não é não. Só tem um que é bom. É Deus. Mas eu
Eu sou um religioso. Tá, e daí? E o teu coração está onde? Então, o que importa para Deus é o nosso coração está onde? O teu coração está onde? Está nas tuas habilidades? Ou está em Cristo Jesus? Está nas obras ou está em Cristo Jesus? Está naquilo que tu faz, naquilo que tu pode fazer, ou está em Cristo Jesus? É isso que Jesus disse para aquele homem, aquele jovem. Então, a lei, ela só me aponta, me dá caminhos. E o caminho é a fé em Jesus, a justiça de Deus. Amém? A lei é boa? Ela salva? Não. Ela aponta o caminho. E desde Gênesis, nós vimos isso um pouquinho. Desde Gênesis, o caminho traçado nas Escrituras para esse plano redentor de Deus para a raça humana, desde Gênesis, o caminho é sacrifício de sangue. Desde Gênesis. Antes da lei. Na lei. Depois da lei. Sempre apontou esse caminho de sangue. Quando, e a gente falou isso, vou repetir, quando Deus providencia peles, roupa de peles de animais. Por que peles de animais vestindo Adão e Eva? Já ali é uma indicação de um sacrifício. Quando Caim mata Abel, o que eles estavam fazendo? Um sacrifício. Um sacrifício correto de Abel, que era uma ovelha, e um sacrifício incorreto de Caim, que eram obras. Abimeleque oferecia sacrifícios para quem? Abraão, ele sacrificava. Jacó construía altares e sacrificava, sem que tinham ainda sido escrito a lei. Mas isso já desde Gênesis, Deus imprimiu isso no homem, que a forma de relacionamento com Deus, esse relacionamento que foi quebrado pelo pecado, a forma de restabelecer esse relacionamento, essa adoração, através do sangue. A lei apontava isso. Só que a lei tinha muito mais coisas. E hoje nós vivemos os mesmos princípios. Nós somos salvos porque alguém morreu por mim e por ti. Amém? Amém? Vamos parar, porque hoje é dia das mães. Todo mundo está querendo ir para casa fazer um almocinho, né? Maridos, façam um almoço para suas mulheres. Né? É dia das mães, entendeu? É dia das mães. Então, faça. Sabe, então deixa eu falar uma coisinha aqui assim. Ontem à noite, isso é eu, tá? Eu, Alberto, tá bom? Ontem à noite eu falei, Inês, vamos pro shopping. Mas por quê? Eu vou te comprar um presente. Por que tem que me comprar? Pelo Dia das Mães. A gente foi, ela disse, mas isso aqui é muito caro, eu quero dar um presente. Mas eu não sou teu filho. Mas eu reconheço a mãe que ela foi. Então, os meus filhos são gratos à mãe que tiveram. E eu testemunho a mãe que ela foi. Aí, bom, vamos passar no mercadinho, no mercado que eu vou comprar também, vou fazer um almoço. Eu sei o que ela gosta, amanhã eu vou fazer esse almoço para ti. Ah, é? Por que não fazer? Porque é Dia das Mães. Então, maridos, se chegar em casa e a mulher está fazendo, bota ela para assistir o jogo, em vez de tu ir lá pegar o...
Em vez de tu pegar o controle e lá ver o reprise do jogo, não, hoje ninguém quer ver reprise de jogo, né? Não, né? Manda ela ir lá assistir. E vai tu para a cozinha, tá bom? Dia das Mães, dia importante. Mas vamos orar, vamos encerrar. Isso tudo revela para a nossa vida o quanto Deus é bom, né? Quanto Ele nos vê pecadores, sim, fato. Mas o quanto Ele nos ama a ponto de providenciar tudo para a nossa vida. Nós não tínhamos condições de nada. Ele providencia tudo, de uma forma clara. Então, assim como no Éden, Deus falou, olha, está vendo esta árvore aqui, ó, não coma dela. Essa não pode. Então, Deus é claro na sua revelação, Ele não deixa dúvida. Assim como Ele é claro na revelação para o nosso tempo, para o hoje, Jesus Cristo é o único caminho para a salvação, não tem outro. Deixa claro que não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu creio. Mas não é qualquer tipo de fé, não é uma fé que eu creio num Jesus bonzinho, um Jesus que deu exemplo de amor, não é isso. A fé no Cristo que morreu e deu o seu sangue, foi o sacrifício que eu precisava para me reconectar com Deus. Essa é a fé salvadora. Não é salvadora num mártir, não é salvadora num homem que veio dar exemplo de paz, embora ele tenha feito tudo isso, mas é a fé no sacrifício, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Por que nós vamos batizar as pessoas domingo que vem? Porque nós entendemos, e nós vamos confirmar isso com essas pessoas, que elas fizeram isso na vida. Elas entregaram a sua vida ao Cristo Cordeiro, ao Cristo sacrifício que me reconecta com Deus, reconhecendo que eu sou pecador. Isso é o que salva. Então Deus é claro, não deixa dúvida. Dúvida tem quem não quer ver como é o certo. Dúvida é quem coloca a sua esperança em outras coisas, em outros deuses. Mas a Bíblia é clara, salvação por meio de Jesus. Amém? Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela provisão na nossa vida em trazer teu filho para nos salvar, Senhor. Morrer em nosso lugar. Muito obrigado por isso. Obrigado porque nós vemos em toda a Bíblia, Senhor, em toda a lei, esse caminho de salvação. Disponível ao homem, disponível a todo aquele que crê. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Não são verdades difíceis, são verdades claras, desde Gênesis, Pai, até os dias de hoje, a toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por essas verdades que nos salvam. Obrigado, Senhor, porque nós não temos que nos submeter à lei, a obras. Obrigado, Senhor, porque a tua graça foi o suficiente para a vida de cada um de nós aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe a vida de vocês. A lista não